Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Está no ar o Movimento Crítico. Eu me chamo Emerson e hoje vamos falar sobre um assunto interessante. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre infância e vamos falar também sobre memória. Então, desde já peço a vocês para curtir, compartilhar, se inscrever para aqueles que não se inscreveram e comentar ao final do vídeo para ajudar no engajamento. Desde já, sem mais delongas, bora pro vídeo. E assim, pessoal, muito da essência do futebol brasileiro não nasceu nos campos oficiais. Ela brotou dos terrenos baldios, das ruas esburacadas, dos campinhos de barro, onde os pés descalços da meninada driblavam não apenas o tempo, mas também a falta e causavam também situações de improviso, criatividade e memórias de afeto após essas atividades. Ainda hoje lembro das minhas atividades, né, das minhas práticas de futebol na infância, onde eu converso com meus amigos do passado sobre isso, né? E sempre trazemos histórias muito boas e engraçadas sobre diversas situações. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um curta-metragem chamado Uma História de Futebol. E esse curta de Paulo MacLean, a gente vai trazer aqui ele não apenas com os olhos nostálgicos, mas também críticos. Vamos conversar sobre o que esse filme revela sobre o Brasil, sobre a infância, sobre a educação corporal e principalmente sobre o modelo, né, modelo esportivo que ainda marca a formação dos nossos jovens. E para isso também, vamos cruzar essa conversa com duas referências fundamentais. A primeira delas é Cultura, Educação Física e Futebol, de Josmar Daolio, que é um autor que eu já abordei ele aqui em uma live, falando sobre a cultura do corpo. E vamos trazer também a Sociologia Crítica do Esporte, de Walter Brath. Lançada em 1998, Uma História de Futebol, ela reconstrói a infância de Pelé, aqui chamado de Dico, a partir das memórias do amigo Zusa. E o cenário era Bauru, no interior paulista, na década de 50. E aqui a gente vai relembrar um pouquinho, né, nesse curto, eles vão relembrar a questão da derrota do Brasil na Copa de 1950, o famoso Maracanaço. E também se marca, através do curto, uma promessa do menino ao pai, né, do Dico, onde ele fala o seguinte: um dia, pai, eu trago aquela taça para o senhor. Mas esse curto, ele não mostra apenas isso, né? Não é só sobre a vida do Pelé. É sobre futebol. É sobre como o rito de passagem, como espaço também de invenção e também de exclusão. O curto também foi fruto para a criação de um livro de mesmo nome, Uma História de Futebol. E o que me chamou a atenção é que tanto estão presentes ali no livro como no curto, né? Alguns estereótipos e preconceitos que são da infância, mas também que a gente, quando não tem criticidade, carrega conosco na nossa vida adulta. E tem uns personagens, por exemplo, o Azeitona, ele era colocado no gol por ser gordinho. Já o Bala, por ser rápido e veloz, era colocado na lateral. E um personagem também asiático, chamado Arigato, era considerado também com aquele estereótipo, né, de asiático ser inteligente, era tido como o inteligente do time. Também tem outros personagens, como por exemplo o Pé de Cabra, e o Pé de Cabra, por ter esse nome, era considerado o jogador violento do time. E também tinha uma personagem feminina, né, a Ceneira, que era uma menina que joga bem, mas ela só era escalada quando faltava alguém, ou então para completar o gol do outro time. Então tinha vários estereótipos. E outro personagem que me chamou muita atenção foi o técnico do time, o Landão. E antes dele ser técnico, ele apavorava os meninos, o Zusa e o Dico, né? Mas pelo fato da condição física dele, né? Pois ele mancava de uma perna e ele utilizava uma perna de pau. E assim, ele foi vítima de uma cirurgia mal feita e isso carrega uma marca no corpo, né, da desassistência. Então os meninos não entendiam a condição dele até descobrirem como foi que aconteceu. Aí de fato eles começam a entender e se colocar no lugar do Landão. E sobre essas questões, pessoal, eu trago aqui como referência as ideias do professor Josmar Daolio, que nos propõe olhar o futebol como prática cultural, como linguagem e também como forma de existência. Ele vai buscar na antropologia de da Mata, que é um antropólogo brasileiro, o entendimento de que o futebol ele espelha a sociedade brasileira nas seguintes características: nas suas desigualdades sociais, nos seus sonhos, nos seus rituais, ou seja, as suas formas de expressar ali ao ato de jogar ou de presenciar o jogo, as emoções que estão presentes, a fé de acreditar que se eu fizer dessa forma, se eu estudar de determinada forma, vai dar certo. Então, tem muito dessas características que são heranças também e padrões culturais. Para dar olho, a criança que joga futebol está aprendendo mais do que um esporte.
está sendo educada para ocupar um lugar no mundo. E esse lugar é atravessado por crenças, por gênero, por etnia e por classe. No filme, a personagem da Cenira, ela representa a exceção feminina, como nos lembra da Olho. Os corpos que fogem da norma, sejam femininos, gordos ou pouco habilidosos, são frequentemente marginalizados no processo de socialização esportiva. E pessoal, trago outra referência importante, que é um autor da área da educação física, o professor Walter Bratt. Em sua obra Sociologia Crítica do Esporte, ele nos provoca com perguntas importantes. A primeira, será que o esporte é o espaço de libertação ou instrumento de dominação? E a segunda é, o esporte, ele reforça a sensibilidade do corpo ou disciplina para o rendimento? Bratt nos ajuda a entender que o esporte moderno, especialmente a partir do século XX, ele foi moldado para servir uma lógica capitalista, técnica e produtiva. Não é à toa que na ditadura militar brasileira, mais especificamente após o Brasil conquistar a Copa de 70, o esporte foi intensamente promovido nas escolas como forma de criar corpos úteis, disciplinados e submissos. Mas isso, pessoal, foi feito de maneira autoritária, sem uma base pedagógica crítica. O esporte era feito de maneira impositiva, muitas vezes descolado da realidade social dos alunos, ignorando o lúdico, o desejo e o corpo como linguagem. E esse modelo, pessoal, deixou marcas profundas. Cultuou o rendimento precoce, impôs padrões técnicos e ignorou as múltiplas expressões do corpo em movimento. Uma breve pausa para o movimento cultural de hoje, que eu quero indicar para vocês, já que estamos falando de história, um livro do Line Castellani Filho, que vai falar, né, em seu título, A História que Não Se Conta, e vai abordar sobre a história mais especificamente da educação física. Vai apresentar as várias questões voltadas à área, as problemáticas que até hoje perduram, né? E quais foram os principais desafios que a educação física ela teve que passar no seu desenvolvimento, no seu processo de amadurecimento. Então, fica a recomendação e acredito que vocês irão gostar, mesmo vocês que não são da educação física. Voltando ao assunto, a gente vai falar sobre iniciação esportiva e a armadilha da especialização esportiva precoce. E hoje no Brasil a gente convive com uma contradição. Por um lado, celebramos o futebol de rua, a criatividade, a espontaneidade das crianças, mas por outro, vemos a crescente especialização precoce esportiva de meninos em escolinhas de alto rendimento. Segundo o estudo de Anderson Nascimento 2024, a especialização precoce esportiva tem gerado sérios problemas como lesões físicas, abandono da escola, transtornos emocionais e até anorexia em crianças submetidas a treinos desumanos. E tudo isso movido por uma lógica de vitórias, contratos e promessas que raramente se concretizam. O curta, ele mostra a alegria do jogo, a fé infantil, o improviso, mas hoje essas dimensões estão sendo sufocadas, infelizmente. O que era brincadeira virou carga, o que era prazer virou produto. E também tem outro detalhe, né? O uso das tecnologias. Tem um vídeo aqui que eu abordo sobre essa questão de como as tecnologias também têm impactado na vida das crianças, né? E tem prejudicado seu desenvolvimento tanto motor como em outras relações, né, o seu desenvolvimento global. Então, fica aí um vídeo curtinho e eu acho que vocês vão gostar. E assim, pessoal, ao voltar para uma história de futebol, a gente percebe o quanto a infância ela tem um potencial enorme. Não por causa do rendimento, mas porque é nela que o futebol ainda é sonho, riso, improviso. E um dos personagens, o Zusa, que é o narrador do curta, ele não virou um jogador, até porque ele era tido na história como menos habilidoso, e ele reconhecia isso. Mas ele virou um contador de histórias. E isso mostra o papel da história, que ela tem uma função vital na sociedade. Uma sociedade que precisa escutar mais as margens, os afetos e os esquecidos. No curta, o menino Dico, que viria a se tornar Pelé, ele conseguiu cumprir a promessa. Mas antes disso, ele foi menino, foi filho, foi esperança. E talvez o futebol ainda vale a pena se nos permitir voltar a isso. Ao campo de terra, à tática espontânea e ao gol que nasce da vontade. Claro que para além do futebol, né, falar sobre a questão da história dos esportes é fundamental, a tática, a técnica de jogo, os métodos do jogo são importantes. Isso a escola e o professor de educação física vai trabalhar bem, mas também os pais eles têm a função de fazer com que as crianças, então você que é pai, que é mãe,
de experimentar as diversas práticas esportivas, né? A prática que a criança ela gosta de treinar, para que não caia na especialização esportiva precoce, né? Vocês perceberam ali naquele estudo os diversos danos que elas podem causar ao desenvolvimento da criança de forma geral. Então é importante fazer que a criança ela tenha prazer em fazer aquelas atividades, não de maneira impositiva. Claro também que os pais eles têm total respaldo e autoridade para que os filhos eles possam praticar essas atividades. Então, o cuidado, o respeito, o afeto e com quem ele está praticando essas atividades também é fundamental que eles estejam acompanhando de perto as crianças, né, e os adolescentes ali para essas práticas e sempre estar incentivando e não negar a questão do lúdico, do brincar. Se você chegou até aqui, convido vocês a curtir, compartilhar, comentar, para ajudar no engajamento do canal. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, e seja muito bem-vindo e bem-vinda. E um grande abraço, pessoal. Isso tudo é movimento. A história do futebol também faz parte. Valeu, pessoal.